tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rede de Saberes. Aqui quem fala é a Protaíse e hoje nós estamos aqui para estudar, contos de fadas. Vocês já ouviram falar em contos de fadas? Eu tenho certeza que vocês, mamãe, vovó, titia, todo mundo já tem ou já conhece uma história relacionada aos contos, não é isso? Mas vamos aqui, gente. O que é um conto? Olha, conto é um texto narrativo que tem o foco em um fato ou determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja, uma história inventada. Quando eu digo texto narrativo, é um texto que está narrando uma história. Tem toda uma narrativa, tem um início da história, depois tem um desenvolvimento, tem ali um problema que acontece, até chegar ao final, que esse problema pode ser resolvido ou não. Mas nós vamos ver isso com calma. Olha aqui, vamos aqui comigo. Contos de fadas. Histórias que vêm dos tempos antigos, ou seja, histórias passadas de geração a geração. São narrativas curtas, onde aparecem seres encantados e elementos pertencentes a um mundo imaginário maravilhoso. Se vocês observarem aqui, a Pro trouxe várias imagens e todas elas estão relacionadas aos contos. Eu tenho certeza que todo mundo conhece, ó. Vamos só fazer um teste aqui. Essa primeira imagem, dá uma olhadinha. Que história é essa? Vamos fazer o seguinte, a Pro vai perguntar. E vocês aí de casa, à medida que eu for perguntando, eu quero que vocês respondam, tá? Pode responder, pode falar alto, pode pausar o vídeo e chamar a mamãe. Será que a mamãe vai acertar também? Vamos ver, ó. Esse primeiro aqui é o quê? A menina do sapatinho de cristal? Isso, Cinderela. Essa daqui. Eita, tem uma fera aqui. Que história é essa daqui? Pensa um pouquinho. 1, 2, 3. Isso mesmo, a Bela e a Fera. Eu sabia que vocês iam acertar. E essa aqui está aqui. Ei, acorda. Ei, menina. Quem é essa daqui que está dormindo? Pensa um pouquinho. 1, 2, 3. A Bela Adormecida. Tá vendo como todo mundo sabe? Essa daqui, ó, com esse peixinho lindo. Como é o nome? A Pequena Sereia. E tem a outra bem ali, ó, que tem 7 amiguinhos, todos pequenininhos. Como é aquela história ali? A Branca de Neve e os 7 Anões. Muito bem, eu tenho certeza que todo mundo acertou. Então, nós temos aqui narrativas curtas, como eu já falei, e sempre aparecem seres maravilhosos, seres imaginários, certo? Mas eu quero que vocês prestem atenção agora, porque nós vamos conhecer um pouco sobre os elementos desse gênero textual, os elementos que compõem aqui os contos de fadas. Observem que esses elementos são elementos próprios das narrativas. Vocês vão encontrar em contos, mas com certeza em outros gêneros textuais, vocês também encontram esses elementos, que são próprios das histórias, dos textos narrativos, tá? Então aqui nós temos personagens. Bom, gente, nos contos de fadas, a gente sempre encontra aqueles personagens básicos. A Pro trouxe uns aqui para vocês olharem. Ó, eu tenho sempre um agressor, que é aquele vilão da história, aquele que está executando uma maldade, não é? Eu tenho, às vezes, o doador, é aquele que vai doar a magia. Geralmente, quem é que vai lá, ó? Bibi de Bob de Boo! Quem é? A fada madrinha. E isso também é um personagem dos contos de fadas. Aí nós temos auxiliar, são personagens que ficam para auxiliar, para ajudar ali o herói a vencer os desafios que estão presentes ali na história. Nós temos a princesa e a sua família. Nos contos de fadas sempre aparecem ali a princesa, príncipe, o rei, rainha, não é verdade? A gente sempre encontra esses personagens, alguns desses personagens. Aí nós temos o mandatário, personagem que pratica um crime a mando de outro. Tem alguma história assim? Lembram de alguma? Onde ele teve que ir lá para praticar um crime porque outra pessoa, porque o malvado foi lá e mandou? Pensa um pouquinho. Eu quero que vocês observem esses personagens e coloquem aqui nos comentários quais são as histórias que vocês lembram que existe, ó, o agressor, o mandatário, o doador. Eu vou esperar a contribuição de vocês, tá? Aí nós temos o herói, que é o personagem que vai sempre restabelecer ali a paz, não é?
Vai voltar àquela situação inicial. Então, em vários contos de fadas, nós encontramos esses personagens. E temos também aquele falso herói. Temos um personagem que, durante quase toda a história, a gente pensa que o personagem ele é um herói. De repente, ele não era um herói, ele era um vilão. Vocês acreditam? Pois é. Bom, além desses personagens básicos que existem nos contos de fadas, no gênero, nós temos a presença de elementos mágicos e fantasiosos. Que elementos são esses? Aparecem sempre feiticeiras, fadas, não é? Um mago. Então, nós temos sempre esses elementos mágicos, elementos fantasiosos, como a Pró trouxe aqui para vocês, ó, que são extremamente importantes na história, porque eles vão lá, eles ajudam o herói, ou às vezes eles podem estar até do lado contrário, né? Pode estar querendo tirar o herói de cena. Mas são elementos que vocês sempre vão encontrar nos contos de fadas. Outros elementos também que existem nos contos de fadas e em outros gêneros narrativos também são personagens, como a Pró trouxe aqui para vocês. Ó, vários personagens que nós podemos encontrar nos contos de fadas. Nós temos aqui, ó, a pequena sereia, nós temos o príncipe e a princesa, temos a bruxa, até que essa bruxa é bonitinha, é igualzinha, olha o sorriso dela. Será? Acho que não. Então, nós temos aqui, ó, a fada, nós temos aqui a Branca de Neve aqui embaixo e vários outros personagens. Os personagens são aquelas pessoas numa história, são as pessoas que praticam a ação, são aquelas pessoas que de alguma forma elas estão lá inseridas na história, envolvidas na história. Também é um elemento das narrativas e do nosso gênero aqui, do gênero textual, contos de fadas. Aí nós temos narrador. No narrador, nós temos 3 tipos de narrador. Tem aquele narrador que ele participa da história. Ele está contando ali o que aconteceu, mas ele também está na história. É o narrador personagem. Ele conhece a história, conta a história e participa dela. Mas nós temos outro tipo de narrador, que é o narrador que apenas olha o que está acontecendo e vai contando. Eu estou ali, ó, só contando a história, mas eu não participo dela. Estou apenas narrando os fatos. É o narrador observador. E tem um outro narrador, que é o narrador onisciente. Olha só, esse narrador onisciente, ele também não participa da história. Mas é a mesma coisa do observador? Não, porque esse narrador aqui, ele conhece o personagem, conhece o passado, o futuro, o que o personagem pensa. Até parece que ele é o personagem. É o narrador onisciente. Esse narrador não aparece no decorrer da história, mas ele tem um conhecimento do passado, de tudo relacionado àquele personagem. Outro elemento dos contos de fadas, né, desse gênero narrativo, é o tempo e o espaço. O que é o tempo? O tempo em que acontece a história. Quando foi que aconteceu essa história? Geralmente, vocês vão encontrar contos de fadas com tempo indeterminado, com tempo impreciso. Como, por exemplo, algum tempo atrás, há muito tempo, há anos atrás. Então, não tem uma data precisa, não tem um tempo ali determinado. Então, a gente sempre, geralmente, encontra no início ali dos textos narrativos, dos contos de fadas, esse tempo impreciso. Olha só, e aqui eu trouxe uma observação para vocês. Não se deve usar apenas era uma vez. Geralmente, nos contos de fadas, a gente já imagina, era uma vez uma princesa, era uma vez um príncipe, certo? Porém, esse era uma vez, ele é até uma expressão clichê. Não existem contos de fadas apenas com era uma vez, com o tempo impreciso, destacado lá com a expressão era uma vez. Existem também outras expressões que indicam o tempo nesse gênero. Cuidado, tá certo? Para não pensar que é só era uma vez, é contos de fadas e acabou. Que não é. Os fatos geralmente acontecem em um ambiente maravilhoso, em um ambiente imaginário, em um castelo, em um campo, em um jardim florido. Não é assim que a gente encontra geralmente os contos de fadas? Então, aqui é mais um elemento desse gênero textual, o tempo e o espaço.
Aí nós temos aqui, ó, uma outra coisa bem interessante, um outro elemento bem interessante, que é o enredo. O que é o enredo, gente? O enredo é o desenrolar da história, é ali toda a narrativa onde eu tenho uma introdução, que é a apresentação da história. Geralmente vem mostrando personagens, vem trazendo ali um pouco sobre o ambiente, sobre a marca temporal, mas isso não é regra, tá? Mas geralmente a gente encontra isso nos textos. Então, a introdução, que é o começo da história. Depois, eu tenho o desenvolvimento da história, que nós chamamos também de complicação. A história, ela vem bem tranquila, de repente, alguma coisa aconteceu e mudou e tirou aquela tranquilidade. Então, a partir daí, começo com a complicação, onde está desenvolvido ali, ó, um conflito, tá certo? No meio do desenvolvimento, tem um momento, gente, é aquele momento mais emocionante, é aquele momento de maior tensão, que você para e fica, é agora, e agora, calma, calma, calma. Fica com aquele nervosismo, o coração parece que vai sair, vai saltar, não é assim? É a parte do texto que nós chamamos de clímax. É aquele momento mais emocionante da história. E, por fim, nós temos o desfecho. O desfecho que é o final da história, que pode ter o problema resolvido ou não, certo? Então, como eu trouxe aqui para vocês, ó, é o fim da história, podendo ou não trazer uma resolução, que pode ser surpreendente, trágico, cômico. Então, a gente encontra nos textos narrativos e nos contos de fadas, que é um texto narrativo, essa estrutura aqui, certo? Que é o enredo. Só para vocês entenderem, olha só, eu tenho, imaginei essa linha como sendo a história, tá? Então, a história começa aqui com a apresentação, ó, tudo tranquilo. Olha, acompanha aqui a mãozinha da Pro, ó, vem aqui a apresentação. De repente, tem alguma coisa que muda tudo. Então, começa a aumentar a tensão, começa a ter um problema. Olha minha mão como está subindo, tá vendo? De repente, chegou lá em cima, aí vem o clímax, aquele momento de maior tensão. Depois desse clímax, nós temos, ó, tá vendo como a linha está descendo? Eu tenho o desfecho, que pode ter a resolução daquele problema e voltar aqui, ó, aquela calmaria de novo, ou não, certo? Então, nós temos esses elementos, que são elementos que podemos encontrar nesse gênero textual, contos de fadas. Agora é com você. Olha o que eu quero que vocês façam. Vocês conhecem vários contos de fadas. A Pro deu alguns exemplos lá no início da aula. Lembra não? Volta o vídeo, tá? Então eu quero que vocês escolham um. Pode ser um que a Prozinha falou aqui, ou pode ser um que a sua professora lá da escola está lendo, está estudando com vocês. Pode ser um que vocês encontraram no próprio livro, pode ser um de uma historinha, de um paradidático que vocês têm em casa, certo? Vocês vão escolher um texto e vão responder essas questões aqui no caderninho de vocês. Responde, como eu sempre digo, responde, tira uma foto, manda para a professora e comenta aqui embaixo, ó, se vocês conseguiram, o que foi que vocês acharam. Pode colocar até as respostas aqui, eu vou amar. Então, nós temos... Qual é o nome da história? Então, vocês vão escolher uma história e vão dizer qual é o nome dessa história. Como a história está organizada. Nós vimos isso. Falando em organização, uma coisa importante também na estrutura desse texto, gente, é que ele está organizado em parágrafos. Não esquece, tá? Aí nós temos, quem são os personagens dessa história que você escolheu? Onde foi que aconteceu? Quando? Se onde é o quê? É o local, né? O ambiente. Quando? A marca temporal. Onde e quando os fatos acontecem? Qual o problema da história e como foi que essa história terminou? Então, eu quero que vocês escolham um conto de fadas, respondam essas questões aí, comentem o que vocês acharam, mandem uma foto para a Pro. Certo, meninos? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, volta novamente para poder assistir de novo, tá? Um forte beijo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, principalmente da sua turma, certo? E ó, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!